Oi, gente, espero que vocês estejam bem. A gente está resolvendo a prova da Santa Casa 2025, agora as questões de medicina, mas a gente já resolveu aqui no canal juntos todas as questões da outra prova, que era dos outros cursos que não eram medicina. A gente está na questão 63, que é a terceira questão de física dessa prova. Na questão anterior, para quem está assistindo na sequência, a gente estava falando sobre uma questão que parecia tratar sobre colisões. E a hora que a gente analisou tudo que a gente poderia saber sobre colisões, a gente lembrou dos conceitos de impulso e quantidade de movimento. E aí, olha só que interessante, apesar de naquela questão anterior, que tinha cara de ser sobre isso, não era sobre isso, a questão seguinte era sobre isso, era sobre impulso. Então, a gente lembrou de alguma coisa que seria útil para a próxima questão, caso a gente estivesse fazendo elas na ordem, né? Então, o que dizia essa questão? Ele dizia que partindo do repouso, então, de uma velocidade inicial igual a zero, um avião de massa m igual a 72 toneladas, que corresponde a 72 mil quilogramas, porque cada tonelada são 1.000 quilogramas, desloca-se pela pista de um aeroporto até atingir a velocidade, então a velocidade final é de 80 metros por segundo, momento em que suas rodas deixam o solo. O impulso recebido por esse avião, então a gente quer saber o impulso, durante a decolagem foi de aproximadamente, então a gente quer saber o impulso. Para a gente calcular o impulso, a gente tem 3 caminhos possíveis. O primeiro caminho é a própria fórmula do impulso, que é a força vezes o intervalo de tempo em que essa força ficou sendo aplicada naquele corpo. A gente não sabe a força e a gente também não sabe o tempo, então essa fórmula não é uma possibilidade. Caso a força não fosse constante, a gente precisaria de um gráfico de força por tempo, e aí o impulso viria da área desse gráfico, que claramente a gente também não tem. Então os 2 primeiros caminhos estão descartados. Terceiro caminho, que é o que a gente vai usar, é que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. E o que... Opa, cliquei sem querer. E o que é a quantidade de movimento? Quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade. Então, o impulso, sendo igual à variação da quantidade de movimento, é igual à quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. O delta na física é sempre final menos inicial. Então, o impulso, que é o que a gente quer descobrir, é igual à quantidade de movimento final. Vou usar a fórmula com a massa final vezes a velocidade final. A massa não mudou, mas a velocidade mudou, afinal eu chamei de V. Menos a massa inicial, que é a mesma, que é a final, porque a massa não mudou, vezes a velocidade inicial, que eu chamei de V0. E aí é só a gente substituir os valores. Então, a massa é 72 mil vezes a velocidade final, que é 80, menos 72 mil vezes a velocidade inicial, que é 0. Então, esse termo todo é 0. Se a gente quisesse ter zerado ele lá em cima, caso a gente tivesse percebido isso antes, a gente já poderia. E o impulso é só 72 mil vezes 80. Vou fazer 72 vezes 8, e depois a gente coloca os 3 zeros mais esse 0, então 4 zeros de volta na resposta. 8 vezes 2 é 16, vai 1. 8 vezes 7 é 56, com mais 1, 57. Então, 576, com mais 1, 2, 3, 4 zeros. Então, 1, 2, 3, 4. Isso é a nossa resposta, 5.760.000 newtons vezes segundo, mas as alternativas estão todas em notação científica, então a gente vai ter que transformar, tirando a vírgula que está aqui no final do último zero e transportando ela até aqui entre o 5 e o 7. Então, quantas casas a gente vai ter que andar? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. A gente andou com a vírgula para a esquerda, então nossa potência que não existia vai ter que aumentar 6 casas. Se ela não existia, ela era 10 elevado a 0. Aumentando 6 casas, vai ficar 10 elevado a 6. Então, a gente tem 5,76 vezes 10 elevado a 6 newton vezes segundo. Todas as alternativas têm só uma casa decimal. Então, a gente vai ter que aproximar na primeira casa decimal. Para a gente fazer essa aproximação, a gente olha para a casa seguinte, a gente vê que a casa seguinte é maior do que 5, o que significa que a gente vai ter que arredondar para cima. Então, isso é aproximadamente 5,8 vezes 10 a sexta, newton vezes segundo. E agora sim a gente chegou exatamente no que diz a alternativa C. E essa é a nossa resposta. E é isso, gente. Terminamos. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seus joinhas, se inscreva no canal e continue acompanhando, que a gente vai resolver juntos até o final dessa prova. E, por favor, ignore esse risco que eu fiz aqui. Eu só apertei o botão da caneta sem querer. E eu fiquei com medo de perder tempo do vídeo para pegar a borracha para apagar. Então, deixei o risco ali, mas ele não significa absolutamente nada.
E é isso. Então, continue acompanhando. Tchau, tchau e se cuidem!